tratar agora do nosso terceiro e último material aqui de vídeo, nosso módulo, né? Esse material trata da diferenciação e a sumarização da tutela no processo coletivo. A tutela coletiva e os interesses individuais difusos, coletivos e individuais homogêneos. Bom, conforme nós já analisamos os tópicos que vieram e que antecederam esse encontro breve que nós estamos tendo aqui, né, na residência judicial, a sumarização nada mais é do que a busca por uma celeridade, por um procedimento mais célere, né? Então, a tutela coletiva ela veio no microsistema do Código de Defesa do Consumidor e aí vários outros, hoje já está inclusive presente no Código de Processo Civil, né? Nós temos algumas demandas específicas, que inclusive gostaria que vocês estudassem, até no procedimento de posse, algumas demandas específicas que tratam de tutela coletiva, né? Mas então, vamos tratar aqui um pouquinho sobre o processo coletivo básico mesmo, só para a gente pincelar. O microsistema de processo coletivo, de direito coletivo, ele é tratado principalmente no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 81 fala que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas pode ser exercido em juízo individualmente ou a título coletivo. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos desse código como os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ou ligadas por circunstância de fato. Bom, quem estuda essa matéria, não é uma matéria que tem alta incidência na magistratura, muito mais para o Ministério Público, mas sabe que os direitos difusos, eles são aqueles que são difundidos para toda a sociedade. Então, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, é aquele direito que não há como se separar entre os indivíduos. É um direito que a todos pertence. Então, a tutela e a atuação, por exemplo, do Ministério Público, ou mesmo da Defensoria Pública em algumas demandas dessa, ela é inquestionável, porque são direitos que atingem o interesse de toda uma sociedade. Qual que é a main legis aqui desse artigo 81? É saber separar as diferentes formas de apresentação de demandas coletivas e quem são seus beneficiários, até para que se possa, posteriormente, validar de quem que é a legitimidade ativa para a propositura dessas demandas. Se percebe pelo inciso 2 uma boa diferença. Vejamos, inciso 2 traz os interesses ou direitos coletivos e não mais difusos. Assim entendidos para efeitos desse código, os transindividuais de natureza indivisível, perceba-se que também são indivisíveis, assim como os interesses difusos, mas de que seja titular grupo, categoria ou classe. Perceba-se que nos interesses difusos a gente não estava tratando de um grupo, categoria ou classe. Pelo contrário, essa indivisibilidade é absoluta. Não há como se separar num grupo, categoria ou classe. De pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então a gente pode trazer aqui, por exemplo, um grupo de associados de uma determinada associação de moradores, a depender, às vezes, um grupo de pessoas que são afetadas por uma situação específica. Por exemplo, um grupo de moradores que é afetado por um desmatamento específico ali que afeta as casas deles. Isso é um direito coletivo. Tá? E os direitos e interesses individuais e homogêneos, assim entendidos como os decorrentes de uma origem comum. Eles têm aqui um caráter, esses direitos individuais homogêneos, praticamente o que não for os dois primeiros incisos vai ser direito individual homogêneo. Então, eu vou trazer aqui de maneira mais exemplificada. Direitos difusos, características, considerados essencialmente ou genuinamente coletivos. Indivisibilidade do objeto, pertence a todos, em um estado de indivisibilidade. Os titulares são uma indeterminabilidade absoluta, mais do que indeterminados, são indetermináveis, não é possível determinar de forma nenhuma. Origem, uma união por circunstância fática, alta conflituosidade interna, não há consenso, acordo entre os titulares dos direitos difusos, e tem uma alta abstração. Então, os interesses ou direitos difusos,
por tudo que se explicou, são os interesses ou direitos objetivamente indivisíveis, cujos titulares são pessoas indetermináveis ou indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato. Não é possível, com nenhum tipo de exercício, a divisão pelo jurista de quem seriam os beneficiários dele. A gente sabe que pela lei lá do Código de Defesa do Consumidor e até pela jurisprudência, a gente trata aí do instrumento do Fluid Recovery, que seria uma possibilidade de reposição dos direitos coletivos para aqueles beneficiários que são indetermináveis ou indeterminados. Os direitos coletivos, em sentido estrito, têm características diferentes. Eles são coletivos em sentido estrito, naturalmente, e eles são essencialmente ou genuinamente coletivos. Eles têm uma indivisibilidade do objeto. Ele pertence a todos, num estado de indivisibilidade. O titular deles, e aqui é a maior diferença, é um grupo ou categoria ou classe. Essa indeterminabilidade ela é relativa. Por quê? Por que ela não é absoluta? Porque esse grupo, a princípio, é indeterminado. Olha, vamos lá. Um veículo apresenta um defeito específico e todos os usuários daquele veículo, um Honda, por exemplo, está com uma peça estragada e você tem que fazer um recall. Todos os indivíduos prejudicados teriam jus a esse direito. É indeterminável em regra, mas se você quiser, em tese, você pode chamar todos, nominar todos e descobre quem são esses indivíduos. Tá? Então, esse grupo ele é indeterminável, mas de maneira relativa. Eles têm uma união por circunstâncias jurídicas, não são circunstâncias de fato, não é ser, não é porque eles são alguma coisa, é porque eles foram afetados por uma situação jurídica específica. Existe uma baixa conflituosidade interna. Por quê? Porque eles têm um interesse comum em resolver, e a abstração é muito menor. Então, aqui, ante as considerações anteriores, entende-se como interesses ou direitos coletivos, estrito senso, os interesses ou direitos objetivamente indivisíveis, de que seja titular grupo, classe ou categoria de pessoas ligadas entre si com a parte contrária por um vínculo jurídico base e, por tal razão, determináveis. Bom, por fim, os direitos individuais homogêneos, que têm um caráter residual em relação aos demais. Eles são direitos individuais que podem ser tutelados coletivamente, ou seja, a princípio, eles não são direitos coletivos, eles são direitos inerentes ao indivíduo, mas ele pode, acidentalmente, e aí por que a doutrina o chama de direito acidental, ele pode ser tutelado de maneira coletiva. Eles têm uma divisibilidade do objeto, eles têm uma determinabilidade do sujeito. E qual que é a grande questão? Eles têm uma origem comum. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor ele estabelece que num prazo específico, de 30 dias, a partir da ciência do consumidor, ele pode até mesmo requerer a suspensão daquela demanda que ele está tratando para tratar de maneira coletiva e assim ser beneficiado por isso. É interessante, e para quem tem um pouco mais de idade e sabe, essa questão foi tratada em algumas hipóteses envolvendo o direito bancário, tratando sobre a questão dos expurgos inflacionários, do plano Collor, plano Verão, plano Bresser, para dar um dos milhares de exemplos, na qual alguns magistrados intimavam as partes para que elas suspendessem o processo, para que fizessem a execução coletiva daquele julgado. Tá? Então, o indivíduo ele não precisa necessariamente entrar de forma coletiva. Ele pode, inclusive, ser um direito natural, que esteja tutelando ali na via ordinária. É por isso mesmo que a lei permite que ele suspenda o processo originário dele para não ser prejudicado. Então, eles são previstos nos artigos 91 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Há, dentre eles, uma das características de possível existência de uma tese jurídica comum, que pode ensejar a tutela plurindividual. Então, os interesses individuais homogêneos, ao contrário dos difusos, são divisíveis, passíveis de atribuição individual e proporcionalmente a cada um dos indivíduos interessados, que são identificáveis. Então, eles são verdadeiros interesses individuais, mas circunstancialmente tratados de forma coletiva. A palavra-chave aqui é circunstancialmente. Bom, então, conforme foi visto aqui, eu tratei apenas da diferenciação, né, entre direitos individuais, homogêneos, coletivos e direitos difusos. Eu gostaria agora que vocês trouxessem, depois de tudo que vocês aprenderam para a discussão e tudo mais, quais seriam casos aplicáveis, né, desses direitos no nosso Código de Processo Civil de 2015, onde que vocês identificam isso e se há efetividade, tá? Quero agradecer a oportunidade, dizer que o material vai estar à disposição.
eu me coloco à disposição de explicar se houver alguma dúvida sobre a matéria, sobre o conteúdo, sobre a absorção, tá? É importante que vocês tenham a melhor e a mais vasta possibilidade de contato com a área jurídica nesse período, e a gente está aqui para isso, tá? O Tribunal de Justiça de Roraima está de portas abertas, a escola da magistratura está se reforçando cada vez mais, nós temos agora essa pós-graduação, nós temos também a EJUR, e o objetivo é trazer vocês para a gente, é que vocês aprendam e futuramente sejam nossos colegas, tá bom? Foi um prazer, foi uma honra. Eu quero desejar boa sorte no restante do curso com os demais módulos, tá? Tenham uma boa noite e bom descanso a todos.